Aqui é o professor Bruno e hoje nós estamos na quarta aula do nosso módulo de heresiologia. Hoje vamos tratar sobre dois assuntos. O primeiro assunto vai ser sobre as testemunhas de Jeová, ou o movimento russelista. E na segunda parte da aula, vamos tratar sobre os mórmons, ou também conhecido como Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Mas primeiro, irmãos, vamos estar agradecendo ao Senhor por mais essa aula. Senhor, nós te louvamos por esta oportunidade de estarmos com os teus servos, Senhor, nesta aula online. Nos abençoe, nos dá vitória em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos ler um texto da Palavra de Deus para basear a nossa aula de hoje. Está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 17 e versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor em João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja, a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática. E justamente é a Bíblia Sagrada que os movimentos sectários ou as seitas heresias vão tentar distorcer e deturpar. Então, hoje nós vamos estar lendo o nosso módulo, tá? Você que está com o nosso módulo aí, ó, tá? Página 60 até a página de número 63. Da página 60 até a página 63. Perdoe, irmãos, da página 59. Da página 59 até a página 63. Então, vamos estar dando aqui um breve resumo histórico sobre as testemunhas de Jeová, e eu vou usar o livro que já indiquei, do Raimundo de Oliveira, Seitas e Heresias no Sinal dos Tempos, da CPAD. Bem, o autor aqui, Raimundo de Oliveira, cita o seguinte histórico. O fundador das testemunhas de Jeová é conhecido como Charles Taze Russell, tá? Que nasceu nos Estados Unidos, no estado da Pensilvânia, tá? No ano de 1854. Aqui, o Raimundo de Oliveira diz que o Charles Taze Russell ficou perturbado pela doutrina das penas eternas e tornou-se simpatizante da doutrina adventista, que abraçou posteriormente. Tá? Como Russell possuía pontos de vista muito pessoais, principalmente quanto à maneira e objetivo da vida de Cristo, não demorou a haver divergência entre os seus pontos de vista e os líderes adventistas. Nessa época, em parceria com um adventista, N.H. Barbour, escreveu um livro. Esta amizade, porém, durou pouco, pois logo se separaram após uma acalorada discussão contra a doutrina da expiação. Um ano após, em 1872, Russell lança os fundamentos para o movimento, inicialmente com o nome de Torre de Vigia de Sião, ou Arauto da Presença de Cristo, que mais tarde foi conhecido como as Testemunhas de Jeová, baseado em Isaías capítulo 42. Então, irmãos, na nossa apostila, aqui na página 59, o autor diz que Charles Taze Russell passou pela igreja presbiteriana, congregacional e adventista do sétimo dia, e então fundou um movimento conhecido como Russelita. Teve vários nomes: a Aurora do Milênio, Estudante da Bíblia, Torre de Vigia, e por fim recebeu o nome Testemunho de Jeová, baseados erradamente em Isaías 43:10. Tá? Então, essa é a base histórica para o movimento chamado Testemunho de Jeová. Nós temos que entender, irmãos, que o Charles Taze Russell teve uma experiência cristã, tá? Passou por igrejas congregacionais, presbiteriana, adventista, mas ele tinha um problema sério com a doutrina do juízo eterno, tá? Ele não se conformava com a questão das penas eternas para as pessoas que não creem no Senhor, não creem na sua palavra. E daí ele procura ao meio uma forma de equilibrar o seu ponto de vista sobre o castigo eterno com uma visão cristã. Por isso que as testemunhas de Jeová também são enquadradas em seitas chamadas pseudo-cristãs, como nós dissemos anteriormente. Aparentemente, né, a forma de culto, a liturgia, a liderança, até mesmo o texto sagrado, lembram uma igreja cristã. Porém, quando nós vamos observar os pilares deste movimento, nós percebemos que eles vão de encontro ao texto bíblico ou texto sagrado. Eu tenho aqui também, irmãos, para os irmãos darem uma olhadinha, vamos depois falar mais resumidamente, sobre o livro texto das Testemunhas de Jeová. Tradução do Novo Mundo das Sagradas Escrituras.
Este aqui é o último texto, tá? E é do ano de 2013, tá? 2013 é a última versão. Mas nós temos anteriormente a outra versão também da Tradução do Novo Mundo, que é o livro pretinho, igual a capa de uma Bíblia normal, e esse texto data de 1986. 1986. E o primeiro texto das Testemunhas de Jeová publicado no Brasil foi esse aqui, ó, o verdinho, tá? Que é do ano de 1967. Então, até mesmo o livro sagrado eles têm, parecido conosco. Mas qual é o problema, então, das Testemunhas de Jeová? Vamos, então, partir para os falsos ensinos, os ensinos que eles distorcem, que eles manipulam. Primeiramente, as Testemunhas de Jeová, elas têm a sua própria tradução da Bíblia, que é a tradução do Novo Mundo. Então, vejamos bem. A tradução da Bíblia do Novo Mundo. 67, 86, 2013, tá? E aí, logo no início da tradução deles, eles colocam a seguinte afirmação. Veja aqui, ó. Baseada na tradução do Novo Mundo em inglês de 2013, as línguas originais foram consultadas durante o processo de tradução. Aqui, na primeira versão deles no Brasil, do ano de 87, está assim, ó. Tradução da versão inglesa de 1961, mediante consulta constante do antigo texto hebraico, aramaico e grego. Tá? Estão dizendo que eles consultaram os textos hebraico, aramaico e grego. Porém, você vai perceber que não está aqui dito quais foram os manuscritos que eles consultaram. Eles não dizem se é o texto massorético, eles não dizem se é o texto crítico, então eles dizem que eles consultaram o texto. Pois bem, vamos ler aqui um versículo na versão deles, tradução do Novo Mundo. Vamos ler Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 1. João 1. Diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus, com letra minúscula. Tá? O texto fala de Jesus. Então, o movimento russelita, as Testemunhas de Jeová, eles não creem que Jesus é Deus plenamente, que Jesus é Deus de forma completa. Eles alegam, segundo a sua tradução, que seria um Deus. Porém, irmãos, eu tenho aqui um texto grego do Novo Testamento, Nestlé Aland, de 1994, a quarta edição do texto grego. Vamos ler o texto grego. Eles disseram que consultaram o texto grego. Vamos ver aqui o texto grego, Nestlé Aland. Vou mostrar para você aqui, ó. Texto grego, João 1:1. Veja o que está escrito aqui no texto grego. Está de forma literal, tá? Em o princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto a Deus, e Deus era o Verbo. Deus era o Verbo. Letra maiúscula. Bem, eu não sei qual foi o texto que eles consultaram para fazer o texto deles. Só sei que o texto grego Nestlé Aland afirma que Jesus é Deus pleno, é Deus completo. Então, vamos aqui a outro texto que eles têm na Bíblia deles aqui, ó. Hebreus, capítulo 1 e versículo 6. Hebreus 1:6. Vou botar aqui para você ver. Hebreus 1:6. Como diz o texto deles? Mas, ao trazer novamente o seu primogênito à terra, ele diz que todos os anjos de Deus lhe prestem homenagem. Ok? O texto grego, Nestlé Aland, diz o seguinte: Hebreus, capítulo 1 e versículo 6. Quando outra vez introduz o primogênito no mundo, diz:
e adorem a ele todos os anjos de Deus. Ó. Bom, o texto dos Testemunhos de Jeová diz prestar homenagem. O texto que nós temos em mãos, nas nossas Bíblias protestantes, diz o adorem. Porém, eu vou mostrar para você aqui a versão de 67 das Testemunhas de Jeová, como estava escrito o mesmo texto da versão de 2013. Veja a versão de 67 que diz o mesmo texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 6. Vou botar aqui pertinho de você. Hebreus 1, 6. Texto das Testemunhas de Jeová. Mas, ao trazer novamente o seu primogênito à terra habitada, ele diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ou seja, houve uma mudança na tradução do texto bíblico que eles fizeram. Ou seja, para enquadrar-se dentro da doutrina que Jesus não é plenamente Deus, eles torceram textos, eles alteraram o texto. Outra coisa significativa sobre o texto deles é que eles dizem que consultaram o texto grego e o texto hebraico. Vamos ler Mateus capítulo 4, versículo de número 7. Mateus 4, 7. Veja o que está escrito. Jesus disse, também está escrito, não ponha Jeová, seu Deus, à prova. Bom, vamos consultar o texto grego. Mateus, capítulo 4 e versículo 7. Disse ele, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus 4, 7. Não existe a palavra Jeová no Novo Testamento, porque a palavra Jeová, que dá origem ao grupo, ela significa o tetragrama, os 4 consoantes no hebraico, porque os judeus não podiam falar o nome de Deus, então, quando chegava a hora de ler o nome de Deus no hebraico, eles colocavam ou Adonai ou Jeová. Mas no Novo Testamento não há essa palavra, porque é uma palavra hebraica. No Novo Testamento nós temos a palavra Kyrios, Senhor. Não tentarás o Senhor teu Deus. A segunda coisa que os Testemunhos de Jeová eles ensinam é a questão, como está aqui na nossa página de número 61, sobre a Trindade. Eles negam a Trindade, eles dizem que a Trindade foi uma criação, foi uma invenção dos pais da igreja, tá? Que foi Tertuliano que inventou essa palavra, que essa palavra não existe, portanto, não é bíblico crer na Trindade. Porém, apesar da palavra Trindade não estar explicitamente no Novo Testamento, nós temos inferências, referências a ela no Novo Testamento. O batismo de Jesus, né? A voz de Deus falou, o Espírito como pomba desceu e Jesus estava ali. Quando Jesus ressuscita, que Tomé diz, eu só acredito se eu tocar na marca dos cravos, Jesus aparece e fala para Tomé, toca ao lado da minha ferida. Aí Tomé fala, Senhor meu e Deus meu. Lembrando que Tomé era um judeu ortodoxo, era um judeu que cria nas Escrituras, e ele confessa que Jesus é Deus. Então, irmãos, a doutrina da Trindade, ela, apesar de não estar explicitamente no texto sagrado, nós temos várias referências bíblicas que falam o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Atos capítulo 6 fala que o Espírito Santo é Deus, né, que Pedro fala na Safira, não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. A Bíblia fala de Jesus que todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito veio à existência. Então, eles negam a doutrina da Trindade. Segundo, outra coisa que eles também falam muito interessante é sobre a escatologia deles. Na escatologia dos Testemunhos de Jeová, existe um grupo seleto, um grupo selado de 144 mil que vão herdar a terra prometida, ou o paraíso, e que os outros seriam cidadãos de segunda categoria. Então, as Testemunhas de Jeová, elas torcem o texto sagrado, elas distorcem o texto sagrado. O fundador das Testemunhas de Jeová não tinha domínio do grego, nem do hebraico, nem do aramaico. Nós temos aqui que, após o Charles Taze Russell, nós temos aqui
Nathan Knorr. Nós temos aqui, ó, Charles Taze Russell, Joseph Frank Rutherford e Nathan Knorr, que foram os 3 primeiros líderes da seita das Testemunhas de Jeová. E nós não vemos nenhum deles com o domínio do grego e hebraico. Quando você lê uma Bíblia Sagrada, por exemplo, a nossa Bíblia Sagrada aqui, ó, ela diz quem foi que traduziu a Bíblia. João Ferreira de Almeida. Na Bíblia dos Testemunhos de Jeová, não há a informação de quem traduziu a Bíblia. Não tem quem traduziu, quem é a equipe, eles não falam quem foi. Por quê? Porque essas pessoas que fizeram essa tradução não tinham domínio, não tinham conhecimento nem do hebraico, nem do aramaico e nem do grego. Logo, eles não estavam qualificados para traduzir a Bíblia. Por isso que a Bíblia das Testemunhas de Jeová tem vários problemas. Eu mostrei aqui João capítulo 1, Hebreus capítulo 1 e Mateus capítulo 4, a inserção da palavra Jeová, que seria a palavra hebraica, no texto grego. Então, vários motivos para eles estarem classificados como pseudo-cristãos, apesar de ter uma liturgia aparentemente cristã, apesar de ter um livro sagrado aparentemente cristão, apesar de ter um templo, os prédios, salão das testemunhas aparentemente cristão, as principais doutrinas da Testemunha de Jeová sobre Jesus, sobre o julgamento eterno, escatologia, a Bíblia Sagrada, elas estão indo contra a palavra de Deus, o texto sagrado ortodoxo. Por isso, é essa classificação. Então, irmãos, essa foi a primeira parte da nossa aula. Na segunda parte, vamos tratar um pouco sobre os mormons, mormonismo ou Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Você vai ver que o nome é parecido com a crença cristã, mas os ensinos, a doutrina, ela é fora do que o texto sagrado diz. Vemos, por exemplo, que, recapitulando para finalizar, o Charles Taze Russell foi processado várias vezes, a sua esposa o processou, o abandonou, ele foi processado por escândalo, desvio financeiro, né? É uma pessoa controversa, é uma pessoa com muitos problemas, né, dentro da sua vida, né? Uma pessoa que fez uma tradução de um texto sem ter conhecimento das línguas originais, uma pessoa que estava envolvida com escândalos financeiros, uma pessoa que estava envolvida com maus tratos da sua esposa, que o processou várias vezes. Então você vê que a origem é nebulosa, a origem do seu líder é nebulosa, a origem do texto que eles dizem que é o texto sagrado é nebulosa. Quem traduziu o texto, ninguém sabe. Quem são os líderes, né, principais das Testemunhas de Jeová, ninguém sabe quem são os líderes, quem são os presidentes, quem são os diretores, quem são os consultores teológicos. Então você vê que está tudo muito encoberto, tudo muito cinza, e isso dá margem para que essas doutrinas elas enganem as pessoas. Por isso que nós possamos ficar com a Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé e prática.